Olá, tudo bem? Eu queria falar com você hoje sobre um monte da Bíblia. É o Monte do Calvário, ele é bem conhecido, lugar onde Jesus foi crucificado. E esse Monte do Calvário, ele tem significados para a gente hoje. Mas eu vou contar um pouco antes, aliás, bem antes da história da crucificação de Jesus, para que a gente chegue lá no final, no tal do Monte do Calvário. Eu queria voltar aqui na história de Davi e Golias. Você deve conhecer, lembra? Então o que aconteceu naquela ocasião? Jessé, pai de Davi, ele tinha lá filhos altos, grandes, guerreiros, que estavam lá servindo ao rei nas suas batalhas, mas tinha lá o caçula, que era Davi, ele era ruivo, ele era meio pequenininho, cuidava de ovelhas, gostava de tocar uma harpa. O que aconteceu é que numa dentre tantas batalhas entre israelitas e filisteus, a batalha estava lá flagrada, lá numa região, no vale de Elá, e o que aconteceu foi que os filisteus se armaram para a batalha de um lado, os israelitas de um outro, mas surpreendentemente sai das fileiras dos filisteus um homem grande, gigante, chamado Golias de Gate. Gate era a origem, a cidade dele. E diz a Bíblia que esse homem tinha mais ou menos 2,90 metros de altura, um gigante. E esse homem veio para aquele campo de batalhas e lançou um desafio. Ele foi lá todo armado, sua armadura, lança, capacete, escudeiro. E ele falou assim, mandem-me aí um homem para me enfrentar. E quem vencer essa luta entre eu e o meu opositor, o derrotado vai ser presa do exército vencedor. Quando Israel ouviu aquela ameaça, eles ficaram aterrorizados, porque não tinha ninguém das fileiras de Israel que pudesse ser par para aquele guerreiro daquele tamanho. Mas o fato é que isso não foi uma vez. Por 40 dias aconteceu esse desafio. Diariamente Golias se colocava ali e fazia o desafio. E silêncio nas fileiras de Israel. Saul preocupadíssimo com aquela situação. Enquanto isso, ali próximo, na cidade de Belém, estava lá Jessé, Davi no campo cuidando das ovelhas. Jessé chama o seu filho e diz assim, Davi, vai lá no fronte de batalha, me traga notícias dos seus irmãos e leva lá mantimento a eles, aproveita, leva 10 queijos ali para a guarda, para que os soldados comam também, mas vai lá e me traz notícia. Davi foi, saiu de madrugada, deixou um outro pastor no seu rebanho e foi lá no fronte de batalha. Quando chegou lá, ele entregou o que tinha que entregar, mas ele viu aquela situação, porque Golias, foi justamente no momento que Golias se levanta e afronta os exércitos de Israel. Aí Davi falou assim, o que está acontecendo aí? Eles explicaram o que estava acontecendo e explicaram um pouco mais. Falei assim, olha Davi, é o seguinte, o rei está tão preocupado com isso, o rei Saul, que ele até fez uma oferta, que ele está fazendo uma promoção aqui entre nós, que aquele que se levantar para enfrentar Golias, vai ganhar a filha de Saul em casamento e vai ser considerado como membro da realeza. A oferta que Saul estava fazendo é que aquele que vencesse o gigante não somente seria genro de Saul, mas também ia usufruir das benesses de uma família real. Uma família real não precisava ir para o fronte de batalha, não precisava pagar impostos, era família real reina. Então Davi tinha esse prêmio se ele conseguisse vencer o Golias. Mas não foi por causa do prêmio, mas começou a se falar ali naquele exército e Davi começou a falar assim, mas eu vou lá enfrentar ele. Eliabe, que era irmão mais velho de Davi, quando ouviu isso, ficou bravo com ele. Falei, o que você veio fazer aqui? Já sei, você é maldoso, tem um coração ruim. Você veio aqui só para ver a confusão, para ver se tinha sangue. Eu falei, eu não posso nem conversar. Mas ele não deu muita bola para o irmão, continuou conversando. E essa conversa chegou aos ouvidos de Saul, e Saul mandou chamar, quem que é esse que está se oferecendo? Aí talvez Saul esperasse que abrisse a porta da tenda um gigante como Golias, vem lá o Davizinho, ruivo. Falei assim, mas escuta, você não tem condições de enfrentar aquele homem. Você não tem o porte, você não tem o tamanho para enfrentar ele. Ele falou assim, rei, é o seguinte, eu sou pastor de ovelhas. E quando aparece um urso ou um leão, ele não estava usando metáforas, naquela região ali de Belém, de fato era uma região arborizada, existiam sim, os historiadores falam, muitos ursos e leões habitavam aquela região. E Davi, notem, a gente tem às vezes a história equivocada de que Davi matou um urso, Davi matou um leão. Não, quando aparecia um urso ou aparecia um leão, eu não sei quantos ursos ou leões, Davi em defesa do seu rebanho matou. Mas ele disse que ele matou ursos, leões. E Saul
se não tinha mais ninguém que pudesse, então não tinha alternativa. Tá bom, Davi, então vai lá, o Senhor seja contigo. Colocou lá a capa dele de Saul, colocou em Davi, colocou uma armadura nele, deu a ele uma espada e colocou um capacete. Aí quando Davi tentou se mover para ir para o fronte, aquilo estava atrapalhando, muito pesado. Aí eu falei assim, isso aqui está me atrapalhando o rei, não consigo com isso não. Tirou tudo, pegou ali a sua funda, que era um estilingue meio diferente, foi lá no ribeiro, pegou 5 pedras lisas, colocou no seu alforje e pegou o seu cajado e foi na direção de Golias. Quando Golias viu que vinha alguém lá das fileiras de Israel, naturalmente, como ele estava esperando, ele estava sentado. A Bíblia diz que a armadura de Golias pesava 60 quilos. A ponta da lança de Golias pesava 7 quilos e 200 gramas. A ponta da lança. Então você imagina o tamanho, o porte daquele homem. Ele estava ali sentado, então acho que alguém veio de lá, ele se levanta e ele olha ali um rapazinho sem armadura, com um cajado, um pedaço de pau na mão. E ele fala assim, que você acha que eu sou algum cão? Pra você vir lutar comigo com um pedaço de pau? Ele fala assim, olha, é o seguinte, hein? Hoje eu vou dar o seu corpo às aves do céu e às feras do campo. Hoje eu te mato, seu nanico. E afrontou Davi. E amaldiçoou Davi pelos seus deuses, pelos deuses dos filisteus. Quando Davi ouviu aquilo, ele falou assim, olha, é o seguinte, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E é o seguinte, eu é que vou te matar hoje e vou dar os cadáveres dos filisteus às aves do céu. É o seguinte, hoje eu vou cortar a sua cabeça, porque do Senhor é a guerra. E ele falou isso nessa ousadia tremenda, sacou da sua funda, pôs uma pedra, girou, lançou a pedra pega na testa de Golias, estranho, porque ele estava com a testa descoberta, talvez ele colocou a viseira do capacete para cima, porque ele achou que não tinha nenhuma ameaça, aquele menino, mas o fato é que ele deu uma pedrada na testa, caiu no chão com o rosto em terra. Davi corre sobre aquele corpo, ele fica em cima literalmente daquele corpo, arranca a espada de Golias, corta a cabeça dele. Nisso o povo de Israel, o exército de Israel sai em captura dos filisteus e mata os filisteus na porta de Gate, de Ecrom. E agora o que Davi faz? Como ele tinha cortado a cabeça, ele pega a cabeça de Golias e leva para Jerusalém. Sinal de quem é vencedor numa batalha, leva a cabeça do capitão, do rei opositor e leva como um troféu para sua terra natal. Então Davi leva aquela cabeça até Jerusalém e ele coloca lá em algum lugar. Mas notem, Jerusalém naquela época de Davi, ela estava habitada pelos jebuseus, pelos inimigos. Então ele não podia entrar em Jerusalém com uma cabeça. E o costume era colocar isso em algum monte onde toda a cidade conseguisse olhar como um troféu de vitória. Então em algum monte lá, Davi foi lá, colocou a cabeça de Golias. Toda essa história, ela tem um simbolismo. Tudo que acontece lá no Antigo Testamento da Bíblia, ele tem um simbolismo, é uma sombra do que vai acontecer lá mais para frente. Aliás, essa história de sombra, a Bíblia fala que o Antigo Testamento, a lei, ela tinha a sombra das coisas que iam acontecer. Ora, para que exista uma sombra, tem que ter alguma substância. A sombra de uma árvore, ela pressupõe que existe uma árvore. A sombra de uma maçã pressupõe que existe uma maçã. Você não come a sombra da maçã. Ela é só uma sombra, você tem que comer a maçã. Mas a Bíblia diz que o Novo Testamento, que foi considerado no Antigo Testamento como um mistério de Deus a ser revelado, agora é revelado em Jesus Cristo. Então no Antigo Testamento você encontra sombras de Jesus. E nesse episódio de Davi e Golias, nós vamos ver que isso tem uma sombra. Nós vamos procurar tirar Jesus desse episódio. Olha que interessante. Pai de Davi. Jesus descendente de Davi. O pai de Davi manda, que morava em Belém. Jesus nasceu em Belém. O pai de Davi manda que seu filho vá lá para a zona de conflito, para onde a chapa estava esquentando. Deus envia, traz o seu filho Belém, mas manda o seu filho para a zona de conflito, que é onde nós vivemos. Quando Davi chega lá, o seu irmão Eliabe lhe trata com aspereza, ele ofende Davi, ele não recebe Davi. A Bíblia diz que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Do mesmo jeito, Jesus foi rejeitado por seus irmãos. Mas Jesus é enviado ao conflito. E lá naquele conflito existia um capitão, existia um líder de toda aquela oposição chamado Golias, o gigante, o inimigo. Como também hoje existe um inimigo, Satanás, o príncipe desse século, que se opõe
aos filhos de Deus. Essa é a zona de conflito, mas Jesus vem para essa zona de conflito para derrotar o gigante. E foi o que aconteceu. Aquele gigante ficou 40 dias afrontando o povo de Israel. Lembra-se quanto tempo Jesus foi tentado no deserto por Satanás em pessoa? 40 dias. Percebam que muitas coisas são similares. A região ali onde eles estavam, Ef-Danim, que era o nome da região, significa fronteira de sangue. Por quê? Porque ali era uma zona de conflito, muito sangue era derramado. Jesus, pois, veio aqui na cruz para derramar o seu sangue. Ali o que acontece foi uma vitória, né, Jesus do Antigo Testamento, assim simbolizado por Davi, sobre o inimigo, sobre o gigante. E ali Davi corta a cabeça daquele gigante e leva para Jerusalém. Tem uma analogia aí, mas que eu vou falar depois, fica aí. Muito bem, mas olha, eu quero chamar a atenção de você de alguns pontos aqui nessa história, que nos diz respeito hoje. O gigante olha para Davi e amaldiçoa Davi. E fala para Davi, fala assim, Davi, eu sou forte, eu sou guerreiro, eu sou mais forte que você, eu estou mais preparado, eu vou te matar. E eu vou dar o seu corpo como cadáver às aves do céu e às feras do campo. Eu vou cortar você. Então na hora que Golias fala isso, naturalmente essas palavras de Golias se transformam num quadro, numa imagem na cabeça de Davi. Eu não tenho dúvidas que quando Davi ouve aquilo, ele vê a si próprio, o Davi, caído no chão, todo ensanguentado, e as aves, os abutres, os urubus comendo da sua carne. E aquilo era completamente factível, porque aquele homem era um gigante, e ele era pequeno, aquele homem era guerreiro, ele era pastor de ovelhas. Então essa cena veio na cabeça dele. O que Davi fez? Davi ele recuou, ele voltou para o Saul, Saul pensando bem, sabe o que? Fica com a sua filha, com a sua realeza, eu não vou atrás desse homem não. Davi, ele ficou calado? Não. Vamos aprender com Davi? Na hora que Golias fala, Davi responde. Golias fala, Davi fala por cima. O inimigo fala, Davi fala por cima. Esse é um segredo. Quando Golias fala, um pensamento vem à mente de Davi. Se eu não reagir, esse pensamento permanece. Um pensamento ruim, miserável, maldito, tem que ser substituído por um pensamento bom, bendito, abençoado. O que Davi fez naquele momento? Davi fala, diante daquela fala autoritária do Golias, ele fala assim, ô Golias, é o seguinte, eu vou te matar hoje, eu vou te colocar embaixo dos meus pés. Como assim? Como é que ele podia falar isso? Golias, do Senhor é a guerra. Mas como é que ele pode falar isso? Será que Davi era um otimista? O que Davi estava falando ali na verdade? Não era otimismo. Davi estava falando algo que ele já tinha escutado e sabia. Davi estava falando uma verdade. Jesus fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a verdade. Então quando você conhece a verdade te liberta. O que Davi falou ali, ele falou verdades. Quando ele diz assim, hoje você vai estar debaixo dos meus pés, eu vou cortar sua cabeça. Mas o que ele está falando? Uma verdade. Salmo 110 fala, disse o Senhor é meu Senhor, coloca os meus inimigos debaixo dos meus pés. Assenta-te à minha direita, até que eu coloque os meus inimigos debaixo dos teus pés. Essa é uma promessa na Bíblia, no Antigo Testamento, que Davi como ninguém conhecia. Essa promessa de Deus, de inimigos embaixo dos nossos pés. Aliás, lá no Éden. Primeira profecia messiânica, está lá em Gênesis 3,15, que a semente da mulher ia pisar a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Ali já existe uma promessa de pisar a cabeça do inimigo. Então Davi conhecia isso. O que Davi fala para Golias? Uma verdade. Aprenda. Diante de uma afronta, de uma acusação, de uma ameaça, o que você vai fazer? Vai se calar, vai recuar, vai ficar num canto? Não, diga o que? A verdade. Mas fale a verdade. E ele disse ali, ele falou uma outra verdade. Ele falou assim, hoje todo mundo vai saber que a guerra é do Senhor. Mas o que é isso? Como é que ele sabia disso? Porque isso estava lá em Êxodo capítulo 15, verso 3. O Senhor é um homem de guerra. O Senhor é homem de guerra. Então o que ele estava dizendo para Golias, falou assim, Golias, você quer guerrear comigo? Desculpa, irmão, mas essa guerra não é contra mim. É o Senhor que vai guerrear contra você. Porque o Senhor é por mim. Ele falou outra verdade. O que você tem que aprender com isso? Eu também, que no momento da vida onde a chapa esquenta, nessa terra de conflito, onde o gigante Golias se levanta, eu não sei qual que é o gigante da vez na sua frente, mas
Aprenda com Davi. Davi, ele olhou no seu imaginário, não para a desgraça, mas para uma verdade. Então olhe para a verdade que Davi olhou e diga o seguinte: olha, hoje você vai ficar embaixo dos meus pés, meu gigante. Não importa qual seja o gigante da sua vez. Se é um gigante na crise do seu casamento, na sua família, se é escassez, desemprego, você está sem dinheiro para honrar suas dívidas, e você está olhando essa cena, amanhã eu vou estar numa pior, eu vou ser envergonhado, eu não vou ter marido, eu não vou ter esposa, meu filho vai fugir de casa, olha, eu vou ser derrotado nessa pandemia, eu não vou ter dinheiro para honrar meus compromissos, eu vou ter que sair de casa, eu vou ser despejado, eu não tenho como pagar a conta, eu não vou poder mais prover sobre os meus filhos um conforto, uma assistência médica. Então quando essa cena vem sobre a sua cabeça, troque essa cena por uma verdade, e a verdade é essa: convém que ele reine, até que haja colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Está lá em 1 Coríntios 15, 25, 26. Então Jesus, ele já sentou-se no trono. Aquela profecia que Davi cria, Jesus já se assentou no trono, já foi elevado. E os inimigos já foram colocados embaixo dos seus pés. Então já pode dizer para o gigante: gigante, você está debaixo do meu pé, porque Jesus já te venceu na cruz. Mas vamos lá, Davi fala uma outra verdade: do Senhor é a guerra. Então quando Davi, se ele tentasse olhar, como é que eu vou derrubar como é que eu vou vencer esse cara? Ele é grande demais, ele tem lança, quando eu chego 3 metros perto dele, a lança dele já me perfurou. Mas ele não olhou como ele sendo guerreiro. O Deus dele era o Deus da guerra. O teu Senhor é o Senhor da guerra. Diga essa verdade. Notem, Davi disse. Davi não ficou pensando, ele ficou ouvindo e pensando e pensando. Fale. Deus coloca aqui a fé, ela é manifestada falando. Quando a Bíblia coloca uma coisa como promessa, Paulo ele disse assim: cri, por isso falei. Está lá em 2 Coríntios. Cri, por isso falei. Jesus fala assim: se você tiver a fé, tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: sai daqui e vai para o meio do mar. E tudo aquilo que você disser será feito. Percebe que a fé, ela tem que ser falada. Deus deu a Josué uma fórmula de vitória quando ele tinha que conquistar Canaã. Ele falou assim: ó, medita nessa palavra dia e noite. Sabe o que significa meditar na Bíblia? Meditar é falar baixo, é falar, mas é falar, é falar. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então quando você fala a palavra de Deus, você ouve o que você fala, isso produz fé, e é um ciclo virtuoso. O que eu aprendo com Davi hoje? Diante dos meus gigantes, eu vou lembrar das verdades que estão na Bíblia, e eu vou dizer a eles aquilo que é verdade. Lá em Isaías assim: toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. A língua de Golias se levantou em juízo contra Davi. Davi condenou. Segredo bom, hein? Matou Golias, cortou a cabeça, colocou embaixo do braço, levou lá para Jerusalém, não a cidade, tinha que ser algum lugar ali fora, colocou a cabeça como um troféu. Alguns estudiosos acreditam que Davi levou essa cabeça ali de Golias, numa região próxima ali de Jerusalém, e acredita-se que naquele lugar, por conta de estar ali a cabeça de Golias, aquele monte ganhou um nome parecido com essa figura: Golias de Gate, Golias de Gate, Gólgota, parece, né? Calvário, sabe o que significa calvário no grego? Vem da palavra crânion, crânio. A palavra calvário, o monte no qual Jesus foi crucificado, significa monte da caveira, monte do crânio. Então alguns estudiosos acreditam que aquele monte onde Davi colocou o crânio de Golias recebeu o nome do monte da caveira, monte do crânio. E se for isso, olha que coisa curiosa, interessante. Jesus, ele foi crucificado no monte da caveira, do crânio, da cabeça do inimigo. Lembra que eu citei aqui Gênesis 3,15? A semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. Na cruz, a serpente fere o calcanhar de Jesus. Ele recebe cravos nos pés. Mas na cruz, Jesus pisa a cabeça da serpente. E possivelmente aquele monte era o monte onde estava a cabeça do gigante inimigo Golias. Quero fechar hoje dizendo para você o seguinte:
que você aprende com isso? Aprenda que todos os seus gigantes, inclusive esse que você enfrenta hoje, esse medo, essa ameaça corrente, Jesus já sabia que você ia passar por isso hoje. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Sabe por quê? Porque em cada dia há uma provisão para você. Na cruz, Jesus olhou esse dia seu e há provisão sobre esse dia para você. Porque o gigante que se levantou hoje, Jesus já pisou a cabeça dele na cruz. Já colocou debaixo dos seus pés. Diga isso. Olhe para o seu gigante e diz o seguinte, hoje você já está debaixo dos meus pés. Olhe para o seu gigante e diga, desculpa, você quer brigar comigo? Conversa com meu Jesus. É do Senhor a guerra, não sua. Creia nisso. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua conquista há 2000 anos atrás, onde o Senhor pisa a cabeça da serpente. Ali todos os meus gigantes, o Senhor já anteviu e pisou na cabeça deles no meu lugar. Hoje eu desfruto a vitória. Ensina-nos a todos nós que estamos te escutando que as tuas promessas devemos primeiro conhecê-las, entender que o Senhor é o Senhor da guerra, de que a verdade nos liberta, de que o Senhor é quem já levou na cruz dores e enfermidades e todos os nossos inimigos foram vencidos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Porém os principados e potestades foram envergonhados na cruz, o Senhor triunfou sobre eles. E nós hoje somos mais do que vencedores. Nós hoje estamos à destra do Altíssimo. Nós fomos elevados. Em nome de Jesus, faz-nos hoje entender que devemos falar, crer, mas falar daquilo que o Senhor fez. Falar as verdades, foi isso que Davi fez. Que no nome de Jesus haja triunfo hoje contra todos os gigantes que estão aqui ameaçando essas pessoas que estão me ouvindo. E que elas digam aos seus gigantes, acabou, hoje você está debaixo dos meus pés, porque do Senhor é a guerra e agora eu recebo a minha recompensa. Eu vou reinar em vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.